O episódio Earworm começa com Bob Esponja grelhando os últimos hambúrgueres do dia, enquanto canta uma canção. A canção era bastante irritante, e o Lula Molusco deixa isso claro para o Bob Esponja. Depois de grelhar o último hambúrguer, o Bob Esponja começa a se preparar para fechar o Siri Cascudo, mas ele não consegue parar de cantar a canção de antes. Ele continua a cantar sem parar, até que o Lula Molusco chega para calá-lo novamente. O Lula Molusco tenta ouvir o rádio para se acalmar, mas a música que toca é a mesma que o Bob Esponja estava cantando. Bob Esponja pega o rádio do Lula Molusco e canta junto. O seu siriguejo diz ao Lula Molusco e ao Bob Esponja que eles podem ir embora, mas o Bob Esponja não o ouve, porque ele está distraído com a canção. Eventualmente, a música acaba e ele volta a si. Ele então voa para fora do Siri Cascudo, mas a canção ainda está presa em sua mente. Enquanto ele voa, ele passa por uma loja de música e ouve a canção tocando lá dentro. É aqui que a obsessão de Bob Esponja começa a ir longe demais. Depois de chegar em casa, ele coloca o disco para tocar e começa a valsar pela sua casa enquanto canta junto. Horas se passam, mas o Bob Esponja não percebe. Quando ele percebe o quão tarde é, ele corre para a cama. Mas enquanto ele está adormecendo, algo estranho começa a acontecer. Ele começa a assobiar a canção, mas ele não está fazendo isso. Ele tenta parar, mas não consegue. Foi neste momento que algo entrou dentro de Bob Esponja, um verme do ouvido. Para aqueles que não sabem, um verme do ouvido é uma canção ou melodia cativante que fica constantemente na mente de uma pessoa. Bob Esponja não resistiu por muito tempo aos seus desejos e voltou para baixo para ouvir a canção novamente. No dia seguinte, Bob Esponja, como de costume, vai para o Siri Cascudo, mas ele não parece muito bem. Fica claro que ele não dormiu. O seu siriguejo aponta para o Bob Esponja que ele estava quase atrasado naquela manhã, mas tudo o que o Bob Esponja podia ouvir era a canção saindo da boca do seu siriguejo. A canção tinha tomado completamente Bob Esponja, mas ele tentou resistir. Bob Esponja eventualmente cede e apenas canta a canção repetidamente. Isso interfere no seu trabalho, o que quase afasta os clientes do seu siriguejo. O seu siriguejo avisa Bob Esponja que se ele cantasse novamente, ele o mandaria para casa. Bob Esponja tenta explicar que não consegue se controlar, mas o seu siriguejo não se importa. Mais uma vez ele tenta lutar, mas simplesmente não consegue. É neste ponto que ele começa a enlouquecer por causa disso. Ele começa a se comportar de forma errática, como se tivesse perdido completamente o controle, mas ele não consegue lutar contra isso desta vez. Ele então entra em um frenesi e escapa do Siri Cascudo enquanto canta a canção e ri para si mesmo. Justo quando ele está saindo, a Sandy entra e vê Bob Esponja. Ela sabe que algo está errado. O Lula Molusco explica como ele estava obcecado com a canção. Ela percebe que algo ruim poderia acontecer a ele e diz ao Lula Molusco e ao seu siriguejo que eles devem salvá-lo. Bob Esponja vagava sem rumo pela fenda da biquíni. Seu estado mental piora a cada segundo. Bob Esponja eventualmente chega em sua casa, mas não muito depois, a Sandy, o seu siriguejo e o Patrick também chegam lá. Eles rapidamente encontram Bob Esponja e o amarram. A Sandy descobre o que está errado com ele e explica que ele tem um verme do ouvido dentro dele, e a única maneira de tirá-lo é tocando outra melodia cativante para expulsá-lo. Tanto a Sandy quanto o seu siriguejo tentam seu melhor para tirá-lo, mas o verme do ouvido não sai. O Lula Molusco tenta e consegue finalmente libertar Bob Esponja do verme do ouvido. Na noite seguinte, o Lula Molusco estava admirando a melodia que ele tocou e começou a cantarolá-la. Assim que ele estava adormecendo, o verme do ouvido força sua entrada dentro do Lula Molusco, e então o episódio acaba. Este episódio é muito sombrio, porque apresenta temas maduros como a insanidade. Nós assistimos enquanto Bob Esponja gradualmente perde o controle de sua própria mente, que foi completamente dominada pelo verme. E se seus amigos não tivessem intervindo, quem sabe o que poderia ter acontecido?